Bom, mas assim, cara, é óbvio que o Barcelona tem muitos fãs espalhados pelo mundo, tem um clubismo muito grande em relação a tudo que acontece, não só o Barcelona, mas o Real Madrid, essas grandes equipes e tal. E a galera que vai para o extremo, né? Pô, quem é Dembélé, ou quem foi Dembélé para conseguir desbancar Lamine Yamal e Rafinha, que tiveram os melhores números, o Lamine jogou melhor. Mas no final das contas você falou bem, assim, nada apaga as conquistas coletivas de um esporte que é coletivo, né? E fica a sensação de que no combo geral de números, de grandes apresentações, especialmente quando a gente está falando de reta final de Liga dos Campeões e de conquistas, o Dembélé estava um passo acima. A gente sabe, um passo à frente, a gente sabe o quanto a Champions conta nesse tipo de premiação. Eu acho que o que fizeram com o Rafinha é sacanagem, acho que o Rafinha poderia estar na frente, no mínimo na frente do Salah, no Eu também mínimo na acho. frente do Salah. Também Você acho. pode, você pode pensar ele brigando ali com o Vitinha, e já vou falar do Vitinha, mas acho que ele poderia estar na frente do Salah, porque senão você só olha para o que foi a Premier League, né? Não olha para o restante. O Liverpool foi mal em Copas, o Liverpool não chegou longe na Liga dos Campeões da Europa, o Salah, inclusive, não foi bem no mata-mata e ele poderia ter ido melhor resolver a parada. Então, assim, tem coisas que a gente tem que realmente concordar, e o Rafinha em quinto é um pouco loucura perante a temporada que fez. E o Pedri em 11º, na minha avaliação, também é um crime cometido pela France Football, por quem vota, né? Porque o Pedri, para mim, tinha que estar brigando com o Salah na quinta colocação, quinta ou sexta colocação, Eu no mínimo, concordo, tá? eu concordo, assim, 100% com você. O que eu tô tentando argumentar com a galera é o seguinte, gente, é, temos razão, tá? Mas será que realmente a gente tem que estar aqui no dia seguinte do Dembélé ter sido premiado e tal, com tantas coisas que são bacanas de falarmos a respeito do evento, e estarmos debatendo o 11º, se ele tinha que ser o oitavo, ou sétimo, ou sexto, ou quinto? Você sabe o que me vem à cabeça, Arthur? A gente debater o terceiro goleiro na Copa do Mundo, a gente debater aquele último zagueiro lá, o quarto ou o quinto zagueiro da lista de convocação. É, Você acha que o que importa mesmo é quem ganhou? Não, eu acho que importa a ideia do negócio. Quem ganhou, evidentemente. Mas Sim. assim, ó, quem ganhou mereceu. Quem foi em segundo mereceu. Se você tem ali o terceiro, quarto e quinto trocados as posições, pô, tá de bom tamanho. É só isso, porque premiação, cara, poderia ser pior. Poderia ser pior. Nós não estamos falando aqui, e a galera, ó, pode dar o check aí. Nós não estamos falando do Daniel Alves ter sido convocado para a Copa do Mundo. Não é isso. Se aparece aqui em terceiro, sei lá, qualquer cara aí, coloca aí em terceiro lugar, você vai falar, pera um pouquinho, aí da onde veio esse cara? Mas do jeito que tá ali, eu acho que o Salah é exagerado, acho que o Rafinha devia estar melhor, o Pedri, concordo em tudo. Mas, gente, tá, não é nenhum crime o que tá acontecendo, não, calma. Não, É só eu, isso. eu vi, assim, eu vi também muita gente, e aí é engraçado porque eu circulo tanto a parte da imprensa portuguesa aqui quanto na parte da imprensa brasileira. Eu vi muita gente execrar o Vitinha na terceira colocação. Não, eu discordo Eu acho que ele não seria terceiro. Eu acho que ele poderia estar em quarto, eu acho que ele poderia estar em quarto atrás do Rafinha. Eu Eu também acho acho. também. Concordo. Concordo. Por isso que eu não posso chegar aqui e aí a gente começar a debater, o cara falar: o Vitinha em terceiro, que loucura! Tá, então que lugar que ele seria? Quarto. Porra, gente, então nós estamos arrumando uma confusão por causa, né, de. Só isso. É porque assim, eu do jeito que eu vejo o futebol, coadjuvantes, né, para quem gosta de usar essa palavra, eles às vezes são mais importantes para a dinâmica da equipe do que propriamente o cara que depois vai ser o principal goleador. Se não é o seguinte, meu irmão, o Mbappé tem que estar ali no top 5, o Harry Kane tem que estar no top 5, o Guirassy tem que estar no top 10. Se só gol vale, ou assistência, gol e assistência, a gente
não concorda e está vendo o futebol de forma diferente. Porque eu quero que o Pedri, que também, na cabeça dessas pessoas, é um coadjuvante, e para mim não é, assim como o Vitinha, também não é apenas um coadjuvante, não é um Lucas Vasquez no Real Madrid. Nós estamos falando de dois caras que fazem a engrenagem girar. Né? E sem eles, muito provavelmente, as equipes não seriam ou não renderiam a mesma coisa, cara. Então, assim, do jeito que eu vejo o futebol, esses caras têm que estar realmente próximos, por mais que eles não tenham os números de Dembélé ou do Rafinha, ou a magia do próprio Lamine Yamal, que entra em outra parada que não contempla só números. Esses caras têm o direito, sim, de estar ali brigando por top 5, top 6. Por isso que eu falo que o crime foi o Pedri não estar mais próximo, e eu acho que o Vitinha estar ali é totalmente compreensível no top 5. Assim. E eu alertei no melhor futebol do mundo ontem, viu? Falei, André, pelo que eu estava ouvindo do Zoom aqui, o Vitinha poderia muito bem estar no top 3, porque só estou vendo ser tratado como loucura no Brasil isso. Porque, Sim, no sim, final das contas, o Vitinha ganhou Nations League sim, com sim, sim. Portugal. Foi importantíssimo, foi o melhor jogador da final da Champions, e tem muita gente que só assiste a final da Liga dos Campeões, que não vê Sim. a competição como um todo, vê melhores momentos, vê um jogo ali solto numa semifinal, numa quartas de final, mas a final o mundo para assistir, e o melhor jogador da final, para mim, foi o Vitinho. Então, assim, você tem argumentos, entendeu? Não é loucura, mas eu concordo com você que o filé mignon, que é o título, é o prêmio, na verdade, o principal prêmio, teve sua justiça. É, O e Arthur, acho que tem muita gente que olha torto pelo que aconteceu nos últimos anos, viu? ok, era lá que eu ia chegar. Gente, questionar o Vini não ter vencido no ano passado é perfeitamente plausível. Eu fiquei irritadíssimo ano passado quando vazou a história que ele não seria o campeão. E eu sou um cara que pouco me importo com premiações individuais. E falo isso de coração aberto mesmo. Já me importei muito. Cada vez menos eu... Porque votação, cara, tem muito aspecto que... O cara vai votar porque gosta do outro, porque não gosta do outro, porque ouviu falar que o outro não sei o quê, porque ouviu... E cada um tem o seu critério. Então, assim, eu sou um cara que eu não dou muito valor à premiação. Sei que é importante, que muita gente dá valor. Mas, assim, eu entendo a revolta e concordo com ela. Porque eu acho que teve um aspecto extra esporte na votação do Vini no ano passado. Sim. Nesse, eu não acho que teve um aspecto extra esporte para que o Rafinha não fosse terceiro e fosse quinto. E eu vejo muita gente, não gostam de brasileiro e tal. Pô, eu não vejo nada. Desculpa, eu não vejo isso. Eu não vejo isso. O Brasil, inclusive, acho que tá precisando ganhar essa bola de ouro porque o Brasil é um país... eu acho que seria bom para France Football se tivesse um vencedor brasileiro aí num momento qualquer, porque o Brasil é um mercado consumidor e é um mercado que... Mas, assim, votação, cara, é um negócio muito, muito maluco. E não vi nem na imprensa de Barcelona uma cobrança pela quinta colocação do Rafinha. Uma cobrança com veemência. Eu vi muitos porque hoje em dia a gente tem, né, na mídia também, né? Não imprensa, mas na mídia, muitos influencers, né? Que falam sobre futebol, que tem programas sobre futebol e tal. E como eu estou acompanhando o Barcelona de perto essa temporada, eu estou seguindo esses caras. E há uma revolta geral de que o Rafinha tenha ficado em quinto. Mas também há uma explicação, assim, eu acho que na frente, ele tinha que estar na frente do Salah, tá? Sim. É o Salah que está a mais aí. E aí você discute o Vitinha, que para mim o Rafinha poderia estar na frente tranquilamente. Mas a sensação, talvez, André, o Lamine Yamal e o Rafinha tenham competido entre eles Sim, para aquilo de quem vota, sabe? sim, sim, sim. Então, O cara eu fica... acho que o Lamine tirou o voto do Rafinha. o cara fica Por meio sem isso a graça quinta de colocação. votar muito no cara do mesmo time. E aí acaba escolhendo, deixa eu pegar do Barcelona esse aqui, deixa eu pegar do Barcelona. E numa dessa eles dividiram. Exato. Agora, só pra gente falar do Lamine rapidinho, o pai dele não aliviou, hein, velho? O pai dele, ele fala assim, não é que seja um roubo, mas é um dano moral. É um negócio assim, ele foi pra um lado
o pai do Yamal ficou meio chateado, né, Arthurito? Sim, essa entrevista foi feita no celular, foi no Tiringuito, lá na porta da premiação. É, ficou chateado, assim, o entorno do Yamal estava à espera da conquista. Acho que a France Football acertou em não falar para ninguém quem ganhou dessa Sim. vez, porque o que estava sendo feito nos últimos anos era, era uma grande babaquice, tirava um pouco desse brilho da premiação, né? Porque você, há 2, 3 semanas, você ia na casa do cara que ganhou, fazia filmagens, fazia entrevista, fazia esse tipo de coisa, e aí isso para vazar é um palito, né? Enfim, então tirava toda a expectativa. Então, o entorno do Yamal estava na expectativa que ele vencesse, tanto que, segundo a imprensa lá na Catalunha, já tinha uma festa preparada, ou uma possível festa preparada, caso ele vencesse, para familiares e amigos em Paris, e há uma quebra de expectativa. Agora, o pai do Lamine Yamal, né, e aqui um parêntese, cara, ele é bem falastrão, assim. A gente vai começar a acompanhar bastante o Lamine a partir de agora, né? Porque, para mim, o Lamine não é uma questão de quando ele vai ganhar, e sim quantas ele vai ganhar. Então, a gente vai ver o Lamine em evidência nos próximos anos do futebol, porque esse sim é gênio. E certamente, se ele quiser, ele vai estar nesse patamar. A gente vai conviver mais com o pai do Lamine, a presença do pai do Lamine. E, cara, ele assim, não tem papas na língua, às vezes, inclusive, passa do ponto em declarações. É um cara meio malucão, assim. E o jeito que ele falou, é, até inclusive prometendo que no próximo ano é nosso, ele fala, né? No próximo ano é nosso. No próximo ano será um espanhol. Coloca uma carga a mais até no próprio Barcelona, no próprio Lamine. Enfim, a gente sabe que o entorno é muito importante e que o entorno possa ajudar o Lamine Yamal e não atrapalhar o Lamine Yamal nessa caminhada como jogador, né? Porque a gente já viu o entorno atrapalhar muito. Atrapalhar muito. Muito. Arthurito, acho que foi legal. O Barcelona, inclusive, ele olhando pelo clube que você cobre hoje, né? A capa do Mundo Deportivo hoje é uma capa celebrando o momento do Barcelona. Claro que tem esse viés lá na imprensa da Catalunha, mas assim, eles falam, olha, o prêmio principal da noite foi do PSG, foi do Dembélé e tal, e o melhor clube também. Mas foi uma noite muito vitoriosa também para a equipe do Barcelona, porque ele ganha muitos prêmios no feminino, ele ganha o Copa mais uma vez, e ele deixa uma sensação, que é essa que você falou. Ontem eu até falei na transmissão, no nosso pós-evento. Eu não sei se das próximas 10, nós vamos ver o Lamine em 7. Mas a chance é bem boa. E eu tô falando aqui sem exagero nenhum. Não tô falando de ganhar, mas tô falando de estar lá, entre os 3, aparecendo a carinha dele na hora de anunciar o vencedor. Só o primeiro e o segundo. Não é nenhuma loucura. E com todo o trabalho de base, eu tava vendo uma retrospectiva aí dos últimos vencedores de Copa e tal. A quantidade de jogadores e jogadoras do Barcelona é um negócio, assim, extraordinário. Então, assim, o Barcelona também sai feliz e olhando pro futuro de uma maneira muito promissora, né? Assim, os piores anos do Barcelona, e olha que o Barcelona é um time que, ao longo da história, é recheada de crises, né? Quem acha que o Barcelona só entrou em crise aí nos últimos anos não conhece minimamente a história do clube. O presidente foi preso outro dia, pô. Pois é. E assim, na década de 90, depois do Cruyff, a era Cruyff, o time passou por uma crise muito, muito grande, né? E o Barcelona costuma se reinventar muito porque é um clube que conta com La Masia, é um clube que tem muitos torcedores ao redor do mundo, é um gigante, né? Um colosso. E essa crise que o Barcelona passou, talvez tenha sido a maior da história, essa última, mas o Barcelona, e a notícia boa para o torcedor, é que está saindo da crise. Está conseguindo equilibrar mais as suas contas, vai ter o Camp Nou de volta, vai ter e vai gerar receita. E mesmo dentro da crise, o Barcelona conseguiu montar uma equipaça, um time fantástico. Se a gente pega o time do Barcelona para essa temporada, você tem praticamente em todas as posições 2 bons jogadores, né? E você tem time
Tem time pra 10 anos aí, pô. E é isso, você tem, cara, Firmino, o Gavi, o Caçador, o Baldé, o Pedri. Lamine, o Pedri. Cara, você tem time para uma geração, entendeu? É só os caras não colocarem os pés pelas mãos a nível financeiro e não ter que vender essas peças a troco de banana, que o Barcelona está num caminho muito bom.